Vamos fazer então um tour na aplicação que foi desenvolvida para o treinamento. T2T Data Pump é o nome da aplicação. Veja que eu tenho aqui uma região para conectar no banco de dados da Software House e tenho aqui uma região para conectar no banco de dados do cliente, né? E os bancos de dados que estão disponíveis: MySQL, Firebird, PostgreSQL, SQL Server, Oracle e Interbase. A princípio foram utilizados esses bancos aí, tá? Mas essa lista ela pode aumentar sem problemas, ok? Aqui abaixo, depois que nós fizermos a conexão, serão apresentadas as tabelas e os campos da tabela selecionada. Isso para a Software House. Do lado direito, as tabelas e os campos da tabela selecionada do banco de dados do cliente. E aqui nós vamos realizar os vínculos, tá? E depois vamos copiar os dados, né, do banco de dados do cliente para o banco de dados da Software House. No caso, o banco de dados que está sendo implantado pela Software House, né? Bom, eu tenho aqui um banco de dados chamado T2TRP Test e eu vou realizar a conexão nesse banco, tá? Nesse banco de dados eu tenho uma tabela unidade produto. Veja aqui embaixo que ela não tem registros, tá? Total de registros 0. E na tabela produto eu também não tenho registros, né? Total de registros 0 nessa tabela, tá? Já o banco de dados do cliente, eu tenho um banco de dados aqui para testes que ele contém algumas informações. Vou conectar no MySQL mesmo, mas no banco de dados diferente, tá? Conectei. Veja aqui que as tabelas elas são distintas, né? Eu tenho, por exemplo, aqui uma tabela unidades, né? Diferente da tabelinha que eu tenho aqui no banco de dados do ERP, que é a tabela unidade produto. Essa tabela unidades aqui no banco de dados lá do cliente, ela possui 203 registros. Tá? E se eu quiser ver esses registros, o que é que eu faço? Clico duas vezes aqui na tabela. Aí aparece para mim aqui, tabela selecionada, no cliente, a tabela unidades. Tá? Essas então são as unidades que eu tenho armazenadas aí no banco de dados do cliente. Tá, e essa tabela unidade produto aqui no banco da Software House? Não tem nada, né? Não tem nenhum registro nela, tá certo? Mesma coisa eu posso fazer aqui na tabela produtos. Produtos eu tenho 20 registros. Cliquei duas vezes, ele vai me informar aqui quais são os produtos que eu tenho nessa tabela, tá? Bom, agora eu vou iniciar o processo de migração, né? Unidade produto, unidades. Eu vou então inserir o campo ID, tá? Tabela da Software House unidade produto, campo ID. O campo código, no caso aqui do banco de dados do cliente, ele é o ID, tá? Foi chamado de código. Eu vou clicar em editar para ele editar aqui para mim, tá? Então ficou unidades, código, perfeito. Já em sigla, eu vou apontar a descrição. E em pode fracionar, eu não tenho um campo aqui que informe se eu posso ou não fracionar. Então no campo valor aqui, ó, eu vou informar um N, tá? Vou pedir para ele inserir em todos os campos que não pode fracionar, ok? Fiz então aqui os devidos vínculos, né, entre uma tabela e outra. Vou então clicar em copiar dados. Desejo copiar os dados? Sim. Ele vai então realizar a cópia do banco do cliente para o banco da Software House. Cópia efetuada com sucesso. Se eu vier agora em unidade de produto, eu já tenho 203 registros. Ó. Cliquei duas vezes e aí está. Ok? Os registros agora estão no banco de dados que a Software House está implantando no cliente. Né? Vou fechar e agora eu vou partir para a tabela produto. Que no caso do cliente aqui é a tabela produtos. Vou limpar a grid. Pronto, limpei.
E agora eu vou fazer o relacionamento aqui entre essas duas tabelinhas, né? Vou começar com o código balança, que aqui eu também tenho um código balança. Código interno, que eu também tenho um código interno. Deixa eu ver, descrição. Aqui eu também tenho uma descrição. Descrição PDV. Aí. Daí eu tenho aqui um estoque máximo. E aqui eu também tenho um estoque máximo. Incluo, edito. Estoque mínimo. E aqui também tem um estoque mínimo, tá? Vamos ver o que é que tem mais aqui. GTIM. No caso dessa tabelinha aqui, GTIM é o código, tá? Daí tem o IAT, IAT, e aqui também tem, ó, IAT, ID, ID. ID do subgrupo, só que aqui eu não tenho um subgrupo, tá? Nesse banco de dados aqui é só tabela produto, ela não está agrupada em subgrupo, grupo. E agora o que é que eu faço? Eu vou inserir o valor 1, tá? Todos os subgrupos aí vão receber esse valor 1 por padrão, tá bom? Daí eu venho em ID da unidade, e aqui eu também tenho um campo ID da unidade. IPPT, IPPT. NCM, NCM aqui, ó. Nome, nome. O que mais que eu tenho aqui que eu posso colocar? Quantidade em estoque, QTD estoque. Quantidade de estoque anterior, QTD estoque anterior. Valor da venda, posso colocar aqui o preço, tá? Pronto, né? Vinculei os campos aí. Agora eu já posso pedir para ele realizar a cópia para mim, né? Lembrando que a tabela produto aqui não tem nenhum registro. A tabela produto lá no banco do cliente tem 20 registros. Copio os dados, sim. Cópia efetuada com sucesso. Quando eu vim aqui agora na tabela produto, ó, tenho 20 registros. Quando eu abrir, aí estão os meus 20 registros agora copiados na tabela de produtos do banco que a Software House está implantando no cliente, tá? Muito bem, então é isso, né? Aqui foi para nós conhecermos o funcionamento da aplicação. Agora nós vamos estudar para entender como é que ela foi desenvolvida.